eu pensava que a vida finalmente tinha entrado naquele rumo sonhado por todo homem. Estabilidade, respeito, um lar cheio de calor e uma família pela qual valia a pena acordar todas as manhãs. Eu não era perfeito, cometia erros, mas acreditava de coração que tudo o que tinha havia sido conquistado com trabalho honesto e pelo amor dos meus. Meus amigos me chamavam de sortudo. Um negócio próspero, uma bela casa, uma esposa com quem eu já dividia mais de 20 anos de vida, uma filha adulta, parentes respeitados. Tudo isso deveria parecer sólido como uma muralha de pedra. Naquele dia acordei especialmente feliz. Aniversário é uma data em que se espera sorrisos, palavras carinhosas e, claro, um pouco de calor humano. Era agradável pensar que, à noite, à mesa grande, se reuniriam aqueles por quem eu havia trabalhado tantos anos, passado noites em claro, me preocupado para que nunca lhes faltasse nada. Eu sabia, tudo tinha que ser perfeito. Convidei amigos íntimos, alguns colegas, os vizinhos prometeram aparecer. No ar, sentia-se o clima de festa. Ao entrar na sala, senti o aroma de pão fresco. Minha esposa já se agitava na cozinha, arrumando a mesa. Estava um pouco cansada, mas imaginei que fosse por causa da correria. Preparar tudo sempre exige energia. Aproximei-me, abracei-a pelos ombros, agradeci o cuidado. Ela apenas acenou com a cabeça, como se os pensamentos estivessem em outro lugar. Não dei importância naquele momento. Dentro de mim havia alegria, e eu não queria que nada a turvasse. A casa ganhava vida. O telefone tocava, chegavam felicitações, um vizinho já tinha passado com flores. Eu sorria, recebendo as boas palavras. Em momentos assim parece que a vida te agradece por tudo o que suportaste. Mas, lá no fundo, eu sentia uma leve inquietação. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado. Quando minha sogra apareceu à porta, fiquei contente. Apesar do seu jeito severo, eu sempre a tratei com respeito. Ajudava financeiramente, cuidava da saúde dela e, mesmo quando discutíamos, eu a considerava parte da família. Ela entrou com passos firmes, carregando um envelope. Pensei, deve ser um cartão de felicitações ou uma carta de algum parente. Peguei o envelope de suas mãos, sorri. Obrigado, mãe, disse, pois era assim que eu a chamava. Mas em seu olhar não havia calor nem alegria. Ela permaneceu em silêncio, e o peso daquela pausa tornou-se insuportável. Abri o envelope e vi papéis cuidadosamente dobrados. Por um instante achei que estava enganado. Meus olhos correram pelas linhas e meu coração parou. Eram documentos de divórcio. Naquele momento, o tilintar das taças e o riso dos convidados cessaram de repente, e um silêncio mortal tomou conta da sala. Não entendi de imediato o que tinha acontecido. O mundo parecia oscilar, tudo ao redor perdeu cor. Na minha cabeça ecoava apenas uma pergunta: por quê? Porque justamente hoje, no meu aniversário. Levantei os olhos para minha esposa, e ela, sem hesitar, sustentou o meu olhar. Nem lágrimas, nem arrependimento, apenas uma frieza determinada. E a sogra, como se já estivesse preparada para a cena, permanecia ao lado, aguardando minha reação. Foi exatamente ali, naquela hora, que pela primeira vez senti que tudo em que eu acreditava estava desmoronando diante dos meus olhos. Tudo o que construí durante décadas era, na verdade, frágil como vidro. E eu ainda não sabia que, dali em diante, teria de fazer uma escolha que mudaria minha vida para sempre. Quando eu fiquei com o envelope nas mãos, o tempo pareceu congelar. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. O barulho dos convidados desapareceu, e tudo o que eu conseguia ouvir era minha própria respiração e as batidas do coração. Eu não entendia como podia ser possível que, justamente no dia em que esperava alegria, felicitações e palavras carinhosas, eu segurava em minhas mãos os papéis que soavam como uma sentença para minha família. Eu olhava para as assinaturas, para aquelas linhas escritas em uma linguagem seca e oficial, e não conseguia acreditar que aquilo dizia respeito a mim, a minha vida, a minha esposa, com quem eu havia dividido mais de 20 anos. Minha mão tremia. Lentamente, coloquei os papéis de volta no envelope, como se, escondendo-os, eu pudesse esconder também a realidade. Mas, infelizmente, ela já estava diante de todos, clara demais.
Levantei os olhos e encontrei o olhar da minha esposa. Seus olhos eram frios como gelo de inverno. Não havia ali nem um traço de arrependimento, nem uma gota de compaixão. Seu rosto permanecia sereno, como se aquilo fosse algo normal, até necessário. Tentei falar, mas as palavras morreram na garganta. Os convidados silenciavam, alguém tossiu, outro desviou o olhar. Todos sabiam que estavam presenciando algo irreversível, e cada um sentia o peso da situação. Dentro de mim tudo fervia, mas eu me forcei a manter o controle. Eu sabia, se me descontrolasse, se cedesse à emoção, daria a eles exatamente o que queriam, o espetáculo da minha queda. Sentei-me à mesa, coloquei o envelope ao lado do prato e fingi escutar as felicitações. Mas nenhuma palavra chegava até mim. O único som que eu ouvia era a voz dentro da minha cabeça, repetindo sem parar. Por quê? Porque justamente agora. O que eu fiz para merecer isso? Foi então que minha esposa se levantou e disse em voz alta, para que todos escutassem. Nicolau, eu não posso mais viver assim. Eu cansei. Você está sempre ocupado, só pensa em dinheiro, em negócios. Nós não temos uma família, só temos trabalho e suas transações. Eu entrei com o pedido de divórcio, e mamãe trouxe os papéis. Aquelas palavras cortaram meus ouvidos como lâminas. Soavam ensaiadas, medidas, como um discurso preparado para uma apresentação. Não havia dor, nem hesitação, apenas decisão. Eu a encarei e percebi que essa escolha vinha amadurecendo há muito tempo. O dia de hoje não tinha sido coincidência, mas calculado. Meu aniversário se transformará em um dia de humilhação, em um dia de destruição de tudo aquilo que eu prezava. Minha sogra acrescentou, semicerrando os olhos. Vai ser melhor para todos. Você precisa entender. Uma mulher não pode viver numa casa onde não é vista. Ela ainda é jovem, tem direito à felicidade. Eu quis gritar, quis dizer que por elas eu passava noites sem dormir, que construí aquela casa, que investi minhas forças, minha saúde, minha alma. Que cada conquista minha não era por mim, mas para que se sentissem seguras. Mas calei. Entendi que, para elas, tudo isso não significava nada. Aquilo que eu julgava ser meu alicerce era, na verdade, descartável. Naquele instante senti os olhos se encherem de lágrimas. Mas me contive. Um homem adulto não chora diante de quem espera ver sua fraqueza. Respirei fundo, peguei a taça de vinho e me levantei. Os convidados esperavam que eu dissesse algo. Amigos, comecei com a voz rouca, obrigado por estarem aqui. Hoje é um dia especial para mim. Não porque é meu aniversário, mas porque eu descobri a verdade. Às vezes, a vida nos dá presentes que não vêm em embalagens bonitas, mas em forma de realidade amarga. E hoje, pelo visto, recebi exatamente esse tipo de presente. Sentei-me de volta. O silêncio dominou o salão. Uns baixaram os olhos para o prato, outros cochicharam. A festa, que deveria simbolizar alegria e união, virou um tribunal silencioso. Minha esposa, tranquilamente, pegou o garfo, serviu-se de um pedaço de bolo e começou a comer como se nada tivesse acontecido. Essa calma era insuportável. Eu olhava para ela e já não reconhecia a mulher com quem tinha dividido alegrias e dores. No fundo, ainda alimentava uma esperança de que ela recuasse, de que dissesse, desculpa, exagerei. Mas isso não aconteceu. Eu me sentia no centro de um espetáculo, de um roteiro escrito sem minha participação. Um espetáculo feito para mostrar a todos que eu havia perdido, que eu era fraco, que nem mesmo no meu próprio aniversário eu era dono da minha vida. Mas decidi, não daria a eles esse prazer. Eu sorri. O sorriso era forçado, mas fiz parecer que tudo estava sob controle. Levantava taças, respondia aos brindes, agradecia. Por dentro, porém, eu queimava. Não era só dor que nascia em mim, mas também algo novo, uma determinação. A determinação de não permitir que me destruíssem por completo. E quando vi minha esposa e minha sogra trocarem olhares de satisfação, percebi, aquilo era apenas o começo. A verdadeira batalha ainda estava por vir. E talvez,
Justamente nesse dia, no dia do meu aniversário, eu tenha renascido, não mais como marido, não mais como genro, mas como homem. Um homem que teria de atravessar a traição e encontrar um novo sentido para a própria vida. Eu estava sentado à mesa festiva, mas não sentia o gosto nem da comida, nem do vinho. Tudo ao meu redor parecia embaçado, como se eu assistisse à vida de outra pessoa através de um vidro turvo. As risadas dos convidados soavam forçadas, as conversas pareciam distantes e até a música, que eu mesmo havia escolhido para aquela noite, agora me irritava, cortando meus ouvidos. Os papéis do divórcio estavam ao meu lado, pesados como uma pedra no peito, lembrando-me de que tudo o que era valioso havia sido destruído com um simples gesto de mão. Minha esposa estava sentada à minha frente. Seu rosto permanecia frio, como se fosse esculpido em pedra. Ela nem se preocupava em disfarçar a indiferença. Quando um dos convidados, com cautela, perguntou se era verdade o que tinha ouvido, ela apenas assentiu e disse com calma: "Sim, eu vou embora. Não posso mais fingir." Essas palavras feriram mais fundo do que qualquer faca. Parecia que o salão inteiro parou outra vez e todos os olhares se voltaram para mim. Cada um esperava minha reação. Alguns, talvez, desejassem ver um escândalo, outros, meu desespero. Mas eu permaneci imóvel, segurando a taça, olhando fixamente à frente. Minha sogra, como se tivesse preparado a fala com antecedência, acrescentou: "Nicolau, você precisa entender, uma família não pode existir quando o homem só pensa em negócios. Você sempre se orgulhou do seu dinheiro, do seu trabalho, mas será que isso aquece o coração de uma mulher? Minha filha não se sentia amada, e ela tem direito à felicidade." Cerrei os punhos debaixo da mesa para não perder o controle. Eu queria gritar: "Direito à felicidade! Eu fiz tudo por vocês, dei tudo." Mas um nó na garganta me impediu. Senti meu coração se apertar de dor. As lembranças vieram como punhaladas. Nós dois comprando esta casa, eu pagando os estudos da filha, eu comprando remédios para minha sogra quando ela não podia pagar. Tudo esquecido em um único instante. De repente, um dos meus amigos tentou aliviar a tensão. "Nicolau, talvez isso seja um engano? Não é hora nem lugar para resolver algo assim. Vamos deixar para depois." Mas minha esposa o cortou bruscamente. "Não, não é engano. Já tomei minha decisão há muito tempo. E não vou mais esconder a verdade." Sua voz tinha tanta firmeza que não restavam dúvidas. Tudo aquilo havia sido planejado. Ela escolheu justamente o meu aniversário para me destruir, transformar uma festa em uma execução. Os convidados trocavam olhares, sussurravam, alguns já tentavam sair de fininho. O ambiente se tornava sufocante. Eu sentia dentro de mim uma tempestade. Não era apenas traição, era humilhação pública. Levantei-me da mesa, caminhei até a janela e fiquei olhando para a escuridão da cidade iluminada. Não queria que vissem meus olhos, pois sabia que refletiam dor e raiva que eu ainda não sabia esconder. Atrás de mim, ouvi cochichos, ouvi minha sogra tentando consolar a filha, e minha esposa dizendo a alguém: "É o certo a se fazer." Respirei fundo e voltei à mesa. Peguei a taça e bati nela com a colher. Todos se calaram outra vez. "Se vocês decidiram destruir a minha família justamente hoje", disse eu, baixo mas firme, "que assim seja. Eu não vou fazer cena. Mas saibam, traição é uma ferida que nunca cicatriza. E o que vocês fizeram jamais será esquecido." Olhei diretamente para minha esposa. Ela desviou o olhar. Pela primeira vez naquela noite, vi uma sombra de dúvida em seus olhos, mas logo desapareceu. Ela havia decidido ser dura até o fim. Eu me sentei novamente, mas não toquei mais em comida nem bebida. O que acontecia já não me pertencia. Um a um, os convidados começaram a ir embora, inventando desculpas frágeis. "Preciso acordar cedo, tenho compromissos amanhã, obrigado pela noite." Eu entendia, ninguém queria ficar diante daquela vergonha. Quando o último saiu, restamos apenas eu, minha esposa e minha sogra. "Assine", disse ela, apontando para o envelope. "Tudo já está resolvido." Fiquei em silêncio.
Sentia como se o chão se abrisse sob meus pés. Estava em um vazio sem apoio. Todos os anos de vida em comum passaram diante dos meus olhos, e eu não podia acreditar que o fim chegará assim, tão simples, em uma única noite, em um dia que deveria ser de alegria. Levantei-me, guardei os papéis na gaveta e disse: Hoje vocês tiraram de mim a festa, mas amanhã não vão tirar a minha dignidade. E fui para o meu quarto, deixando-as na sala em silêncio. Naquela noite não preguei os olhos. Andei pela casa que eu mesmo havia construído, e cada canto me lembrava da nossa vida. As paredes guardavam as risadas da filha, a cozinha ainda tinha o cheiro dos jantares em família, o quarto lembrava noites em que sonhávamos com o futuro. Agora, tudo isso parecia estranho. Eu era um hóspede dentro do meu próprio lar. Olhei para as fotografias antigas, o casamento, o nascimento da filha, as viagens ao mar. Em todas, parecíamos felizes. Mas agora aquelas lembranças me queimavam. Eram como uma mentira que eu mesmo havia inventado. E só ao amanhecer eu compreendi, eu precisava aceitar o golpe. Sim, perdi a esposa, perdi a família. Mas eu não podia perder a mim mesmo. Se eu me quebrasse, elas venceriam. E eu não permitiria isso. A casa estava vazia. Um silêncio oco percorria os corredores, como se as próprias paredes tivessem absorvido tudo o que havia acontecido naquela noite. Eu fiquei sentado na sala escura, sem acender a luz, ouvindo o rangido das tábuas sob meus passos e o tic-tac do relógio na parede, marcando segundos. O relógio seguia seu ritmo exato, implacável, e parecia rir de mim. Para ele nada havia mudado, mas para mim a vida tinha desmoronado. Peguei a taça em que restava um pouco de vinho e fiquei observando o líquido rubro se mover à luz dos postes da rua. Quantas vezes, ao longo dos anos, eu e minha esposa erguemos juntos nossas taças, brindamos, rimos, prometemos estar sempre lado a lado. E agora ela estava ali, sentada ao lado da mãe, dizendo que assim seria melhor para todos, sem sequer perceber que meu coração se despedaçava dentro do peito. Levantei-me e caminhei pela casa. Cada canto trazia uma lembrança. No quarto, a cama onde um dia dividimos sonhos. Recordei a noite do nosso casamento, quando prometemos nunca nos trair, quando juramos ser apoio um para o outro nos tempos difíceis. Na sala, as fotografias, o casamento, os primeiros passos da filha, as viagens ao mar. Parei diante de uma imagem em que estávamos nós três, eu, ela e nossa menina pequena, com o pôr do sol ao fundo. Eu, de terno, ela, de vestido leve, a filha, segurando nossas mãos. Naquele instante, eu acreditava que aquilo era a felicidade verdadeira. Passei a mão pelo vidro da moldura e senti a garganta se fechar. A própria foto parecia zombar de mim. Olha só como você foi feliz, e agora? Coloquei-a de volta e fechei os olhos. As lágrimas vieram sozinhas, sem que eu conseguisse contê-las. As lágrimas de um homem adulto não são como as de uma criança. Elas queimam, deixam cicatrizes por dentro, parecem corroer a alma. Afundei no sofá e chorei pela primeira vez em muitos anos. Não de dor física, nem de cansaço, mas de impotência. De perceber que todo o esforço, todos os anos, todos os sacrifícios feitos pela família não significaram nada para ninguém. Imagens voltavam como punhais. Eu, noites a fio sobre papéis, para que o negócio não caísse. Eu, chegando em casa ao amanhecer, e ela dizendo, você só pensa no trabalho. E eu, sorrindo, respondendo, faço isso por nós. Agora, ela dizia que lhe faltava atenção. Será que não via que cada passo, cada decisão minha era por ela e pela filha? Lembrei quando minha sogra adoeceu e não tinha como pagar os remédios. Eu custeei o tratamento, acompanhei-a a médicos, esperei horas em corredores de hospital. Ela me disse, obrigada, você é como um filho para mim. E agora, a mesma mulher me trazia os papéis do divórcio no dia do meu aniversário. Não era uma traição em dobro. Andava pelos cômodos vazios e falava sozinho. Às vezes alto, às vezes em sussurros. Fazia perguntas que ninguém responderia. Por quê? Por que comigo? 20 anos não significam nada. O amor pode ser apagado tão fácil quanto uma assinatura num papel.
Só o eco me respondia. Fui até a janela e olhei as luzes da cidade. Lá fora, pessoas riam, brindavam, faziam planos. E eu estava ali, como um exilado dentro da minha própria casa. Sentia-me inútil, descartado, como alguém que foi usado e jogado fora. Essa era a pior dor, não a perda dos bens, nem o medo do futuro, mas a sensação de ter sido traído justamente por aqueles por quem eu vivia. A noite parecia interminável. O tempo arrastava-se cruelmente. Tentei deitar, mas o sono não vinha. Virava de um lado para o outro, levantava, tornava a sentar no sofá. De novo e de novo, via a cena. A sogra me entregando o envelope, a esposa confirmando, fria, que ia embora. E o coração se apertava como se tudo acontecesse de novo. Quando o amanhecer chegou, saí para fora. O ar frio não trouxe alívio. Fiquei de pé na varanda, olhando a casa que eu mesmo havia construído, e pensei, levantei essa fortaleza para que houvesse uma família dentro dela. E agora ela está vazia. Para quem fiz tudo isso? O desespero queimava no peito. Naquele momento, no meio do silêncio da madrugada, senti não apenas dor, mas um cansaço profundo. Já não importavam dinheiro, negócios, vitórias. Eu daria tudo para ter de volta a mulher que um dia amei, aquela que prometeu estar comigo sempre. Mas ela já não existia. Restava apenas uma sombra fria, rasgando meus sonhos sem remorso. Sentei-me nos degraus da entrada e fiquei olhando a escuridão. Ao longe, um galo cantou pela primeira vez e eu entendi que a noite chegava ao fim. Um novo dia se aproximava. Um dia sem nós, sem família. Apenas eu, sozinho. E então, disse a mim mesmo em voz alta: você tem que resistir. Você precisa aguentar. Elas querem que você caia, que se quebre. Mas se você quebrar, vai entregar toda a sua vida de bandeja. As palavras soaram baixas, pesadas, mas dentro de mim nasceu uma fagulha. Pequena, frágil, sem força para aquecer. Mas era ela que não me deixaria desaparecer. Eu ainda não sabia quanta dor viria pela frente. Mas sentia, eu precisava atravessar tudo isso e sair mais forte. Eu pensava que já tinha vivido o pior. Achava que a dor tinha chegado ao limite e que não havia como cair mais fundo. Mas a vida sempre sabe surpreender. Quando você acredita que está no fundo do poço, descobre que existe um nível ainda mais profundo debaixo dos seus pés. E eu estava prestes a conhecer esse abismo. Havia passado uma semana desde aquele fatídico aniversário. A casa continuava vazia, fria, estranha. Minha esposa juntou as coisas e foi embora. Minha sogra quase não aparecia. Só ligava de vez em quando para cobrar que eu assinasse os papéis. Eu fingia ganhar tempo. Dizia que precisava pensar, que não estava pronto para decidir às pressas. Mas, na verdade, só queria entender como tudo aquilo tinha acontecido. Como se podia trair assim depois de 20 anos de vida juntos? Foi então que, certa noite, recebi uma ligação. Na tela, apareceu o nome do meu sócio, o homem com quem eu trabalhava havia anos, a quem eu confiava mais do que a um irmão. Nós começamos o negócio do zero, enfrentamos juntos as dificuldades, celebramos juntos as vitórias. Eu sempre o considerei parte da minha família. Atendi, mas do outro lado havia apenas silêncio. Só a respiração. Repeti algumas vezes: alô. Até que ouvi uma risada. Aquela risada familiar, mas carregada de deboche. Sabe, Nicolau, disse a voz dele, eu esperei muito tempo por esse momento. Sempre quis te contar a verdade. Que verdade? Perguntei, sentindo um frio subir do estômago até o peito. A tua esposa eu conheço melhor do que você imagina. Estamos juntos há anos. Ela vinha até mim quando você passava as noites enterrado em papéis. Você achava que trabalhava por ela, mas era comigo que ela encontrava consolo. O ar me faltou. Apertei o telefone contra o ouvido, torcendo para ter escutado errado. Mas a voz estava clara, carregada de escárnio, saboreando cada palavra de veneno que me lançava. Você mente, sussurrei. Isso não pode ser verdade. Ele riu de novo. Abra os olhos, Nicolau.
Lembra quantas vezes ela ficava na casa da amiga? Lembra do frio, do cansaço no olhar dela? Acha que era por acaso? Não. Ela já escolheu faz tempo. Escolheu a mim. E agora é oficial. Você está livre. Quis responder, mas a voz morreu na garganta. Era como se tivesse levado um soco no estômago, todo o ar escapando de uma vez. Afundei na poltrona, segurando o celular com tanta força que os dedos ficaram brancos. O golpe da traição da esposa doía, mas descobrir que o cúmplice era meu amigo, meu parceiro, o homem em quem eu confiava como a mim mesmo, isso era insuportável. Era a punhalada mais covarde. Recordei os contratos assinados lado a lado, as madrugadas no escritório criando ideias. Recordei quando ele não tinha dinheiro e eu paguei suas dívidas. Ele comia na minha mesa, olhava nos meus olhos, sorria, e ao mesmo tempo deitava na minha cama, com a minha mulher. Desliguei o telefone e o joguei sobre a mesa. Queria gritar, destruir tudo, arrancar a dor de dentro. Mas só saiu um gemido sufocado. Eu me sentia humilhado, esmagado. Tudo aquilo em que acreditei, família, amizade, confiança, se revelou ilusão. Naquela noite, compreendi, já não era apenas um divórcio. Era guerra. Não uma guerra de gritos ou escândalos, mas uma guerra pela minha dignidade. Eu poderia me vingar, poderia me rebaixar a brigas sujas. Mas decidi outra coisa, não lhes daria o prazer de ver minha ruína. Se esperavam que eu caísse, eu mostraria o contrário. Fui até o espelho e encarei meu reflexo. Olhos vermelhos, rosto abatido, mas no fundo deles havia uma centelha. Sim, fui traído pelos mais próximos. Sim, fui humilhado como poucos. Mas não era o fim. Era apenas o início de um novo capítulo. Lembrei-me de um funcionário meu, um homem simples, honesto, que trabalhava comigo há anos. Quando a esposa dele adoeceu, ajudei com o dinheiro. Ele sempre foi leal, sempre grato, nunca me decepcionou. Ao contrário de tantos outros, ele estava ali não por interesse, mas por respeito. E eu percebi, são essas pessoas que valem a pena. Não aqueles que ficam por conveniência, mas os que ficam por coração. Então tomei uma decisão, não desperdiçaria energia com a esposa nem com o ex-amigo. Não lutaria por quem me traiu. Eu investiria minha força em quem fosse digno dela. Mostraria a todos que, sem mim, eles não eram nada. E eu, sim, seria capaz de seguir em frente, mesmo que tivesse que recomeçar do zero. Essa ideia não trouxe alívio imediato. A dor continuava ali. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia algo além do desespero, determinação. Eu podia ter perdido uma batalha, mas a guerra pela minha vida, pelo meu orgulho, estava apenas começando. Adormeci já de manhã. O sono foi pesado, cortado por despertares, mas nele não havia mais as cenas do passado. No lugar delas, vi o futuro, nebuloso, incerto, mas meu. E soube. Chegaria o dia em que eu olharia nos olhos da minha ex-esposa e do meu ex-amigo, e não haveria dor no meu olhar. Apenas a calma fria e a força de um homem que sobreviveu a tudo. Passei muito tempo sentado no meu escritório, cercado de documentos, fotografias, velhos prêmios e paredes silenciosas que sabiam mais da minha vida do que qualquer pessoa. Cada objeto à minha volta era um lembrete de como eu havia me erguido do nada, de como construí meu negócio, de como passo a passo conquistei o sucesso. Mas agora tudo aquilo parecia estranho, distante. Dinheiro, bens, status, tudo de repente havia perdido o valor. Porque no momento em que perdi a família e o amigo, eu percebi, o verdadeiro valor não está na riqueza, mas na lealdade. Os dias se arrastaram, depois vieram as semanas. Minha esposa entrou oficialmente com pedido de divórcio, e meu ex-sócio ocupou o lugar dela ao lado. Eles acreditavam ter vencido, tiraram de mim a casa, a paz, a confiança. Mas eu decidi agir de outra forma. Recusei-me a escândalos, recusei-me a declarações de ódio. Assinei os papéis em silêncio, sem dizer nada além do necessário. Isso, talvez, até os tenha decepcionado. Esperavam minha queda, lágrimas, gritos. Mas eu apenas peguei a caneta, assinei e disse:
Está feito. Agora vocês estão livres. Esse gesto não foi de fraqueza, mas o primeiro passo para meu renascimento. Ao assinar, não senti derrota, mas libertação. Sim, fui traído, humilhado. Mas agora estava livre daqueles que nunca valorizaram meu amor nem meu esforço. Nesses dias difíceis, quem esteve ao meu lado foi alguém que antes eu mal percebia. Um dos meus funcionários, um homem simples. O nome dele era André. Quieto, discreto, sempre cumpria seu trabalho sem reclamar. Quando a esposa dele ficou doente, eu o ajudei com dinheiro, e desde então ele me tratava com sincera gratidão. E agora, quando todos os que eu considerava próximos haviam virado as costas, foi ele quem se aproximou e disse: Seu Nicolau, seja forte. O Senhor é um homem de verdade. Sempre teve a gente, que está ao seu lado não por dinheiro, mas porque o Senhor é quem é. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Não havia bajulação, não havia interesse, apenas sinceridade. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinho. Comecei a conversar mais com André. Falávamos não só de trabalho, mas da vida. Descobri que sua família vivia com simplicidade, que ele sonhara um dia em abrir o próprio negócio, mas nunca teve chance. Sua honestidade, sua fidelidade, seu respeito pelo esforço dos outros me fizeram refletir. Foi então que tomei uma decisão. Separei uma parte do meu negócio, justamente aquela que um dia construí junto com meu ex-parceiro, e entreguei a André. Ele não acreditou de imediato, pensou que fosse uma brincadeira. Mas eu disse: Você esteve ao meu lado quando os outros me traíam. Você é um homem honesto. Quero que seus filhos tenham orgulho de você. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois apertou firme minha mão e disse apenas: Obrigado. Nunca vou esquecer. Essa cena marcou minha virada. Naquele instante, percebi: a verdadeira riqueza não são contas bancárias nem mansões, mas a gratidão daqueles que você ajuda. Um milionário pode perder tudo em uma noite, mas respeito e lealdade não têm preço. Com o tempo, notei como também meu coração mudava. Onde antes havia dor, nascia força. Parei de me ver como vítima. Sim, fui traído. Mas, em vez de me destruir, a traição me fortaleceu. Já não gastava energia pensando em recuperar minha esposa ou em me vingar do ex-amigo. Deixei-os no passado, como um sonho pesado que não vale a pena reviver. Meu futuro estava agora ligado àqueles que estavam ao meu lado de verdade. Passei a ajudar não só André, mas outros funcionários. Uns conseguiram pagar a faculdade dos filhos, outros comprar a casa própria. Eu via a chama acender em seus olhos, via a esperança renascer. E essa esperança me dava forças também. Aos poucos, minha imagem mudou. Antes eu era o milionário, o empresário de sucesso. Agora as pessoas diziam: ele é um homem de coração. Ele não se quebrou. Isso valia mais do que qualquer prêmio. E quando, por acaso, encontrei minha ex-esposa e meu ex-parceiro em um restaurante, consegui olhar para eles com calma. Estavam juntos, mas em seus olhos não havia felicidade. Vi apenas cansaço, tensão, como se fossem prisioneiros das próprias escolhas. Eles me olharam, esperando ver humilhação, dor. Mas eu apenas acenei, sorri educadamente e passei. Naquele instante, compreendi, minha vitória já estava conquistada. Vitória não era arruinar a vida deles, não era me vingar. Vitória era ter me erguido mais alto do que eles jamais imaginaram. Saí do restaurante, respirei fundo o ar fresco e disse a mim mesmo: estou livre. Não sou mais o homem que eles tentaram destruir. Tornei-me mais forte. E, pela primeira vez em muito tempo, senti verdadeira paz. Meses se passaram. Eu já não era mais o homem que eles queriam ver quebrado, humilhado e destruído. Dentro de mim ainda havia cicatrizes, mas a dor começava a se transformar em força. A cada novo dia eu aprendia a viver de novo, não pela família que me virou as costas, mas por mim mesmo e pelos poucos que permaneceram comigo de verdade. Passei a conviver mais com André e sua família, a passar tempo com pessoas simples, que me valorizavam não pela riqueza,
mas pelo ser humano que eu era. E então, um dia, o destino me deu a chance de colocar um ponto final nessa história. À noite, bateram na porta da minha casa. Quando abri, lá estavam elas, minha ex-esposa e minha sogra. A aparência delas já não era a mesma. O rosto cansado, os olhos cheios de preocupação. Não havia mais a confiança, o desprezo e a frieza com que um dia me entregaram os papéis do divórcio. Diante de mim estavam mulheres cujo mundo estava desmoronando. Nicolau, disse minha ex-esposa primeiro, com a voz trêmula, como se tivesse chorado muito. Precisamos conversar. Eu me afastei em silêncio. Elas entraram na sala e se sentaram. Minha sogra, que antes me olhava de cima, agora mantinha os olhos baixos, mexendo nervosamente os dedos. Eu me servi de chá, mas não ofereci nada a elas. Que sentissem a diferença. Antes eu era humilhado dentro da própria casa, agora quem comandava era eu. Nós não sabíamos que tudo terminaria assim, continuou minha ex, aquele homem, ele nos enganou. Prometeu uma nova vida, disse que tudo seria melhor do que contigo. Mas, na verdade, ele nos deixou. Estamos cheias de dívidas, o negócio que ele dizia que faria prosperar faliu. Ficamos sem nada. Eu a encarei com calma. Nem raiva, nem alegria. Apenas frieza. Então vocês decidiram voltar justamente aqui, respondi baixo, para a casa onde me traíram no dia do meu aniversário. E o que querem de mim agora? Ela abaixou a cabeça, e foi a sogra quem falou. Nicolau, nós erramos. Pensamos que estávamos fazendo o certo. Mas agora entendemos. Você foi o único que sempre esteve conosco. Sempre cuidou de nós. Essas palavras poderiam ter aquecido meu coração um dia, mas agora não me tocavam. Eu via apenas duas pessoas que, por escolha própria, haviam destruído minha vida. Acreditaram em promessas vazias, seguiram pelo caminho mais fácil e traíram justamente quem lhes servia de apoio. Agora vinham a mim, quando tudo já tinha ruído. Vieram pedir perdão? Ou ajuda? Perguntei. Minha ex levantou os olhos marejados. Esperávamos que você pudesse nos perdoar, talvez até nos ajudar. Já não sabemos a quem recorrer. Olhei para ela por um longo tempo. Por dentro, uma tempestade. Durante muito tempo eu sonhara em ouvir essas palavras, em vê-la reconhecer o erro. Mas agora soavam ocas. Tarde demais. Perdão? Repeti. Perdão se dá a um erro. Perdão se dá a uma fraqueza. Mas traição é diferente. Traição é escolha. Vocês escolheram. E agora colhem o que semearam. Minha sogra tentou reagir, mas ergui a mão e a calei. Sem justificativas. Vocês sabiam o que faziam. Quiseram me destruir, me expor como fraco. Mas olhem para mim agora. Eu não caí. Eu vivo. Eu me tornei mais forte. E vocês? O que restou? O silêncio delas respondeu por si só. Levantei-me e fui até a janela. As luzes da cidade brilhavam lá fora. Eu sentia que aquele era o meu momento, o da vitória final. Mas não uma vitória sobre elas. Era uma vitória sobre mim mesmo. Não desejo mal a vocês, disse, sem me virar. Mas também não esperem mais nada de mim. Vocês são meu passado. E o passado deve ficar onde pertence. Minha ex chorou baixinho, a sogra cerrou os lábios. Acompanhei-as até a porta. Antes que saíssem, acrescentei. Agora vocês entendem o preço da traição? Elas não responderam. Os passos delas soaram pesados na calçada, como ecos de um passado que se afastava para sempre. Fechei a porta. O silêncio tomou conta da casa, mas não mais o silêncio sufocante de antes. Era um silêncio diferente. O silêncio da liberdade. O silêncio de alguém que finalmente é dono da própria vida. Naquela noite, deitei e dormi tranquilo. Sem dor, sem ódio, sem lembranças que dilaceravam. Eu compreendi, já não havia laços entre nós. Elas haviam desaparecido da minha vida. E isso era a minha verdadeira vitória. Fechando a porta atrás delas, fiquei sozinho.
Mas aquela solidão já não era pesada. Não me esmagava, não me atormentava, não queimava. Era uma sensação nova, leveza. Pela primeira vez em muito tempo, senti que minha vida voltava a me pertencer. Saí para o quintal. Era fim de tarde, o céu estava tingido de faixas rosadas do pôr do sol, e o vento balançava suavemente as folhas das árvores. Sentei-me no banco em frente à minha casa, respirei fundo o ar fresco e percebi que o vazio que me corroía durante tantos meses já não existia. Pelo contrário, dentro de mim havia calor, calma e uma felicidade silenciosa. Pouco depois, André apareceu. Trouxe um pote de geleia caseira, feita por sua esposa, e, como sempre, sentou-se ao meu lado sem precisar dizer nada. Ficamos ali em silêncio, olhando o pôr do sol. Ele não precisava de explicações, entendia tudo. Sua presença valia mais do que qualquer palavra. Sabe, André, falei por fim, eu aprendi uma coisa simples. Família não é sempre quem compartilha o mesmo sangue. Família é quem fica do seu lado quando tudo desmorona. É quem não trai, mesmo que o mundo caia. Ele assentiu, olhou para mim e respondeu: O senhor tem razão, seu Nicolau. Sangue é acaso. Lealdade é escolha. Essas palavras entraram direto no meu coração. Sorri. Lembrei de tudo o que tinha vivido nos últimos meses. A traição da esposa, as mentiras da sogra, a punhalada do ex-amigo. Tudo isso aconteceu, tudo deixou marcas. Mas agora eu entendia. Foram essas provas que me transformaram. Me fizeram mais forte, mais limpo, mais sábio. A noite começou a tomar o lugar do dia. As estrelas surgiam uma a uma. E eu me sentia como se todo aquele céu estivesse voltado para mim, como se o próprio Deus me dissesse: Você resistiu. Você venceu. Levantei-me do banco, olhei para o céu e murmurei: Obrigado pela lição. Obrigado pela força. E nesse instante, deixei o passado de vez. Já não guardava rancor. Não porque eles merecessem perdão, mas porque eu merecia a liberdade. Minha vida estava começando de novo. Mas agora eu sabia, ela só poderia ser construída sobre a verdade, a lealdade e a honestidade. Sobre aqueles que ficam perto não por interesse, mas por alma. Poucos, mas verdadeiros. E isso bastava para seguir em frente. Uma música suave pareceu nascer dentro de mim, clara, luminosa, como trilha para os meus pensamentos. Imaginei o amanhã, as portas do escritório se abrindo, os funcionários me recebendo, André e sua família recomeçando graças ao meu apoio. E percebi, essa era a verdadeira vitória. Vitória não é vingança. Vitória é se levantar depois da queda, seguir em frente e se tornar mais forte. Vitória é poder olhar nos olhos dos traidores sem ódio e saber: eles destruíram apenas a si mesmos, não a você. Olhei outra vez para André, para seu sorriso simples e sincero, e disse: Lembre-se, meu amigo, o mais importante é nunca trair quem entrega a você o coração. Isso vale mais que tudo. Ele assentiu e voltamos ao silêncio. Acima de nós, o céu estrelado se abria, e naquela quietude eu sentia: tudo estava apenas começando. E vocês? Digam com sinceridade, de onde me acompanham? De qual cidade? De qual país? Para mim será muito importante saber onde estão aqueles que me ouvem e compartilham comigo essas emoções. Se a minha história tocou o seu coração, apoie o canal. Inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem, assim como você, valoriza a lealdade e os verdadeiros sentimentos humanos. O seu apoio me inspira a continuar criando novas histórias sobre a vida, a traição e a força do espírito.